Olá, queridos amigos da família Sociedade Organizada. Venho esclarecer e reafirmar os objetivos desse canal. Dessa vez, por uma maneira mais simples, sintetizando a ideia desse canal. O objetivo desse canal já foi dito em muitos outros vídeos. E a proposta desse canal é séria. Portanto, todos os assuntos que entram aqui são assuntos sérios, porque eles são analisados e são relacionados ao objetivo desse canal, que é fazer análise crítica da nossa sociedade, sempre procurando recorrer ao passado para buscar no passado as razões das nossas falhas, das nossas características culturais, que infelizmente determinam os rumos do nosso país e explicam a nossa linha de pensamento. Dentro desse contexto, ao ter sido relacionado o tema palhaço assassino, esse tema teve muito a ver com o perfil do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, ele é muito influenciável, e isso se dá graças ao aculturamento que nós tivemos, em que o comportamento do escravo foi passado para toda a população e foi normatizado como padrão. O cidadão brasileiro, ele é submisso por excelência. Ele acha justo ser escravizado, ele acha justo ser explorado, e ele abaixa a cabeça sempre quando está diante de um cidadão de classe mais elevada, um cidadão de classe média, um cidadão de classe alta, um cidadão milionário. Ele acredita que o sistema do mundo é baseado em pessoas de um grau superior e pessoas de um grau inferior, e ele se vê num grau inferior. Logo, ele acha justo ele representar o papel daquele que é subordinado e abaixar a cabeça, certo? Da mesma maneira, no plano intelectual e ideológico, ele também entende que tudo o que é pregado pela oligarquia ou pela burguesia, ou seja, pelos cidadãos de classe média, tem peso de verdade, e é verdade. Então, ele entende que ele deve seguir tudo que um cidadão de classe média abre a boca para falar, sem antes avaliar se o que esse cidadão de classe média, um cara de Mauricinho, bem criado a pão de ló, a iogurtezinho, dentro de apartamentozinho, nunca pegou ônibus na vida, não sabe pegar um trem ou um ônibus para ir a um subúrbio, nunca foi a um bairro de subúrbio ou favela por conta própria, primeiro porque não sabe andar, e segundo porque tem medinho de entrar lá, certo? Nunca criou calos nas mãos para ganhar dinheiro através do trabalho sacrificado, pesado, certo? Suas mãos infantis nunca pegaram numa marreta para quebrar uma parede, uma laje, uma coluna de concreto para poder garantir o almoço. Nunca catou uma xepa em feira. Nunca sentiu o capitalismo na sua versão mais real, nua e crua, na pele, nos primeiros anos de vida, ou seja, na infância. Coisa que cidadãos como eu e como milhões de cidadãos espalhados pelo país, muito antes de aprender a falar, de aprender a ler, ou de começar a entender o que é sociedade ou país, já sente na pele a face mais cruel do sistema capitalista, da má distribuição de renda. E note, senhores, isso não é uma ideia marxista, isso é uma visão baseada no que foi vivido por mim e é compartilhado por milhões de brasileiros que nascem na mesma classe social.
Veja bem, eu quando nasci, não nasci pobre, eu nasci miserável. Catei xepa, catei ferro velho e, graças ao esforço da minha mãe, a gente se livrou das várias passagens em que a gente sentiu fome e não teve nada para comer, certo? Isso pode levar um indivíduo, essa circunstância, pode levar um indivíduo por 3 caminhos. O primeiro é ele se revoltar e entrar na criminalidade, porque a revolta não é pequena em face das várias humilhações que um cidadão passa. O segundo caminho é ele se conformar, se manter como um cidadão de bem e, conformado, ele viver assim até a morte, aceitando que o mundo ele é justo, por entender que os ricos só são ricos porque se esforçaram mais, ignorando tudo o que pode existir por trás dessa suposta riqueza merecida, certo? O terceiro caminho é um caminho que a gente só vislumbra quando amadurece de verdade, quando a gente olha para o que acontece conosco e procura as razões desses fatos. Nesses últimos 30 anos tem sido o que eu mais tenho feito. Eu tenho buscado uma maneira de reagir, mas não de uma forma que me neutralize e me autodestrua, porque eu entendi desde cedo que é isso que o sistema quer. Em cada amigo meu que morreu nas mãos da polícia, nas mãos de bandido, nas mãos de justiceiro, que tem muito aqui no Rio de Janeiro, eu fui entendendo que o caminho da revolta, através da violência gratuita, do crime, é um caminho de autodestruição. Então, nos últimos 30 anos, eu procurei usar a injustiça como ferramenta para aumentar a minha capacidade de entender o que está acontecendo comigo e por que o país é tão injusto assim, certo? Já fui membro ativo do movimento negro. Antes do movimento negro, já fui membro ativo de manifestações políticas. Quando estudante secundarista, estive envolvido em várias manifestações e ações políticas, porque eu acreditava que assim eu estava mudando o mundo. E eu só acreditava porque os livros mostravam que o caminho era esse, os professores, os meios de comunicação. Atualmente eu vejo que o caminho não é muito bem por aí, não é só esse o caminho, certo? É preciso a gente conhecer a natureza do lugar onde nós estamos, como ela funciona, para que a gente possa inferir mudanças nessa estrutura. E a razão desse canal é mais um dispositivo para seguir esse processo de mudanças, certo? Essa foi a razão de eu ter feito um esforço sobre-humano e ter entrado na faculdade 3 vezes. A primeira vez tive que sair por questões de trabalho. A segunda vez eu fui até o 6º período de física e tive que trancar. 2 anos depois, voltei a fazer física e logrei êxito me formando como professor de física. Paralelo a isso, eu sempre tive um fascínio muito grande por história, por política. Aos 9 anos eu dominava a política como um adulto de 50 anos de idade. Aprendi política com uma mulher muito inteligente que me ensinou o que era esquerda, direita, e com 9 anos eu já sabia disso tudo. Eu discutia de igual para igual com qualquer um, de qualquer classe social, com apenas 9 anos de idade, a política da sua forma nua e crua. Eu vi de 84 para cá tudo o que aconteceu. E eu lhes digo categoricamente, o Brasil nunca muda. Sempre acompanhei desde os 9 anos, ininterruptamente, a política nacional. Tive uma grande mentora que era muito inteligente. E, presumo eu, geneticamente, adquiri uma parcela dessa inteligência toda que a minha avó tinha. Era uma pessoa fora de série. E eu acho que, num grau um pouco menor ou bastante menor, eu saí parecido com ela.
e agradeço a Deus por ter essa genética, principalmente porque aprendi com ela que a gente deve ler nas entrelinhas e não acreditar cegamente naquilo que lê. Razão pela qual, através da observação nesses últimos 30 anos, eu posso dizer a vocês que o Brasil nunca muda. Segundo, o Brasil, oficialmente apresentado pelos meios de comunicação, é uma mentira. E essa mentira pode ser detectada pelas falhas que existem em cada afirmação que é apresentada. A prisão de Eduardo Cunha é um grande exemplo. Ele é mais um boi de piranha. E, portanto, dentro desse contexto, esse canal aqui aborda temas sérios, voltados a criticar a sociedade, certo? As críticas são bem-vindas porque é através da crítica que a gente consegue enxergar aonde estão as falhas. E através dessa detecção, a gente cria bases para mudanças. Elas podem não ser imediatas, mas só o fato de você detectar o erro, aí já está inserida a mudança. Porque nós criamos um pensamento. E através do pensamento a gente vai transmitir esse pensamento e as gerações que vierem depois vão ter uma outra visão de vida. Razão desse canal. Aqui nós apresentamos os fatos com outro foco. Na opinião desse canal, por exemplo, para exemplificar, a prisão do Cunha é apenas mais uma das várias tentativas que tiveram de poder cortar a sangria impetrada pela Operação Lava Jato, que é muito bem sucedida. Operação essa que não visa partido político, mas, no entanto, quando ela esbarra no judiciário, o judiciário comprado pelos políticos faz o discernimento entre quem é do PT e quem não é, mandando arquivar processos como o do Aécio Neves, como o do Geraldo Alckmin, como também o do Romero Jucá, e também do nosso antigo ministro da Saúde, atual chanceler, o senhor, o nome dele me escapa, José Serra, um imbecil academizado, como muitos imbecis academizados que tem canais aí, e um desses imbecis academizados se acha a cereja do bolo. E infelizmente ele tem 800 mil imbecis inscritos no canal dele. E eu fui um desses idiotas, até eu perceber que eu estava no canal de um cara cuja linha de pensamento é muito inferior à linha de pensamento que eu tenho. Porque a minha é baseada em fatos. A minha não é baseada no que autores de ideologias pré-determinadas, impositivas, deterministas, foram deixadas como manual de instrução para pessoas seguirem como robôs. Eu não sou um robô. E as pessoas que estão inscritas aqui no canal, só pelo fato de estarem inscritas, demonstram que têm pensamento próprio, que têm inteligência, lógica e raciocínio. Isso é fundamental para todo o resto, certo? Não devemos transformar o livro em manual de instruções. Eles devem tão somente servir de referência para que a sua inteligência julgue o que é certo e o que é errado. E a partir desse momento está declarada a guerra contra todos aqueles que defendem o sistema. Nós cairemos como uma bomba atômica sobre qualquer um que vier defender o sistema e tudo que ele tem de errado. A guerra civil, que antes estava implícita, agora está declarada, e declaro meu apoio dentro dessa guerra ao canal Rede Plana, ao canal Coelho Voador, ao canal Basta de Corrupção, Corrupto Bom é Corrupto Morto, ao canal Notícias Comentadas e ao canal Fique Ligado. Estamos juntos, unidos e misturados e vamos derrubar ideologicamente todos os fantoches do sistema, como por exemplo o canal Nando Moura, o canal Saia da Matrix, o canal do Otário, entre outros canais que aplaudem ideologias que justificam a venda do nosso país e a nossa perda de soberania. Nós somos sim unidos em pensamento pelo bem-estar do nosso país. E embora esse canal discorde dos canais, em alguns pontos de vista dos canais que eu citei aqui, nós estamos todos unidos pelo bem-estar do nosso país e não vamos abrir mão de lutar pela nossa independência cultural, econômica
e política. Porque essas ideologias que são aplaudidas e defendidas pelos fantoches do sistema, Nando Moura é um deles, elas só têm contribuído para que o nosso país perda a sua soberania, nossa indústria nacional já está sendo destruída, ela seja enterrada, e a ponta da lança é a Petrobras, e o nosso país seja entregue de bandeja para o poderio Illuminati, representado pelo seu braço armado e político, os Estados Unidos da América, e pelos seus braços econômicos, o FMI e o FID americano dos Rothschild. Pense nisso, um abração e a gente se vê no próximo vídeo.